Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Sun Tzu. Sun Tzu, para quem não conhece, é o escritor de A Arte da Guerra. A Arte da Guerra foi um livro e Sun Tzu viveu mais ou menos 500 anos antes de Cristo. E ele era um especialista em guerra, ele foi um general de uma parte do Império Chinês, que era o Império Wu. E para não esquecer o nome do sujeito para vocês, eu vou dizer, ele mais precisamente trabalhou com o rei Hulu, ou o rei Ulu. Quem era esse rei? Esse rei, ele dominava uma parte da China, que era o território Wu, e ele estava muito preocupado porque um território vizinho estava prestes a atacá-lo, mas ele tinha muito poucos homens, então ele praticamente estava encurralado. Então, ele sabia que existia um homem chamado Sun Tzu, que era um grande militar, um grande estrategista de guerra, e ele convocou o Sun Tzu. E ele explicou a situação: olha, nós estamos prestes a ser atacados por um exército que tem mais de 10 vezes a nossa quantidade de homens, e os nossos homens não são tão bons assim, eu estou com medo de perder todo o meu império. E Sun Tzu disse: eu sou capaz de fazer qualquer pessoa virar um militar. Óbvio que o rei Ulu achou, mas será que ele é capaz mesmo? Será que ele tem tal capacidade? E levou o Sun Tzu ali e apresentou as suas concubinas, as mulheres da vida na época, apresentou várias que ele tinha de sua disposição e disse: e tu é capaz de fazer, meio com um tom de deboche, tu é capaz de fazer com que essas mulheres da vida, essas prostitutas, consigam também ser soldadas, consigam formar um exército? Falou dele e sorrindo, ele disse: me dá um tempo que eu consigo. Então ele juntou todas essas prostitutas que eram mulheres do imperador, da região de Wu, juntou todas essas mulheres e falou assim: atenção, as duas mulheres mais velhas, as mais anciãs, podem vir para o pelotão da frente que vocês vão dominar aqui na frente. Todo mundo achou que aquilo era uma brincadeira e as mulheres riram, deram gargalhada. Ele continuou dizendo: as duas mulheres mais velhas serão responsáveis pela organização das mulheres ali que estão atrás, pelo mais ou menos umas 30 mulheres, e eu serei o líder máximo. Riram de novo. E Sun Tzu cortou a cabeça de uma dessas mulheres, fez jorrar o sangue enquanto todas as outras assistiam e falou: eu estou falando sério. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é brinquedo. Então ele conseguiu fazer com que até prostitutas que estavam mais preocupadas com a aparência, com seus banhos quentes, com seus luxos, se transformassem em um exército. E de fato ele foi um grande estrategista. Mas nós não estamos aqui para falar sobre o Sun Tzu e a arte da guerra. Nós estamos aqui para falar especificamente de como o Sun Tzu e o seu livro A Arte da Guerra influenciou grandes batalhas da humanidade, como por exemplo a do Vietnã. Sim, exatamente. O Vietnã, o país comunista, claro que a gente tinha ainda muito apoio da União Soviética, muito apoio daquele setor porque tinha Guerra Fria, mas os vietnamitas conseguiram vencer os americanos. Seja pelo fato dos americanos terem desistido, enfim, mas venceram naquilo que está assinado em papel, em acordo. E venceram a guerra, muito usando as estratégias do Sun Tzu e também o desembarque da Normandia, onde todos os aliados na Segunda Guerra Mundial desembarcaram para ajudar a livrar o mundo das garras do nazismo. Vários dos ensinamentos do Sun Tzu são mostrados nessas guerras posteriores, bem posteriores. Alguns ensinamentos do Sun Tzu são, vou abrir aspas: conheça o seu inimigo e conhecerá a si mesmo. Isso quer dizer, você tem que prever as intenções dos seus inimigos. Tu tem que estar sempre um passo na frente dos seus inimigos. Tudo isso foi escrito por Sun Tzu. Hoje pode ser muito sabido por aqueles generais e por aqueles que estão disponíveis a estudar a arte da guerra, mas na época não era. Outra coisa que ele fala: evite a força do inimigo, ataque sua fraqueza. Porque muitos exércitos, muitos homens normalmente tendem a se apavorar quando o inimigo tem um poder muito grande, mas não é hora de pavor, é hora de tentar achar aquela coisa fraca, aquela única fraqueza. Não é hora de focar no melhor coisa que o inimigo tem, vamos focar na pior. Isso foi feito no Vietnã, já vou explicar como.
Sun Tzu queria atingir, né, o recurso, o fim dele, da guerra, com a menor quantidade possível de recursos e com o mínimo de destruição. Isso que Sun Tzu queria, né? Então eu vou explicar algumas histórias do Vietnã, por exemplo, mas vou começar explicando a Normandia para mostrar para vocês como Sun Tzu ele usou a arte, como Sun Tzu não, como Churchill e como os líderes do Vietnã usaram Sun Tzu. Isso aqui é um mapa, tá vendo esse mapa? Isso aqui é o mapa da Normandia, lá quando teve a Segunda Guerra Mundial e teve o desembarque. A Inglaterra usou muitos espiões para averiguar o que os espiões nazistas estavam falando. Então mandou uma mensagem falsa para os alemães, dizendo que eles atacariam por aqui e por aqui, quando na realidade atacaram pelo meio, como todo mundo sabe, o desembarque da Normandia. Então eu vou explicar como que isso acontecia. Isso acontecia porque os nazistas tinham vários espiões, muitos espiões, e é evidente que os nazistas colocavam esses espiões na Inglaterra e nos locais onde os aliados estavam. Evidentemente que eles faziam isso. Só que eles não contavam com o quê? Com uma coisinha, que os espiões da Inglaterra eram melhores ainda. E os espiões da Inglaterra simplesmente chegaram nos espiões nazistas, bateram no ombro deles e falaram, olha aqui, ó, só um pouquinho. A gente sabe o que vocês estão fazendo aqui, a gente sabe que vocês são espiões, caiu a casa de vocês. Agora é o seguinte, tu quer morrer? Daí o cara falou, não, não quero. Então é o seguinte, a gente assina aqui que não vai te matar, isso é um pacto, tá? Tu pode confiar, mas tu agora vai trabalhar como espião para os aliados e não mais para Hitler. Aceitaram. Então os espiões nazistas mandavam mensagens mentirosas, como por exemplo, diziam, os aliados vão atacar aqui, os aliados vão atacar aqui. E, enquanto isso, sobrava espaço para os aliados atacarem no verdadeiro local, que era o meio. E isso ajudou a acabar com o nazismo. E tudo isso vem de Sun Tzu, como eu li para vocês. Quais são as principais partes de Sun Tzu? Quais são as principais coisas? Ó? O engodo, então, enganamos, né? Aqui na Normandia. A previsão e a estrutura de comando superior que movimenta o seu exército. Antes disso, outra jogada de mestre. Vocês não têm noção do que aconteceu na Normandia, tudo baseado com o engodo de Sun Tzu. Aconteceu o seguinte na Normandia. Eles colocaram os americanos, os britânicos, os aliados em geral. Vejam aqui. Isso aqui, ó, falsos tanques, falsas armas que eram todas infláveis. Vejam aí. Todas infláveis. Olha ali. Tá vendo? Tudo de mentira, olha ali, ó. Eles levantam na hora que querem, movem a hora que querem, olha ali, ó. É um balão. Vejam bem. Tá vendo? Isso faz parte do engodo que Sun Tzu tanto falava. Faz parte do engodo. Vejam bem. Então eles faziam isso para quê? Para enganar. Tirar o foco. Eles faziam isso e diziam o seguinte. Os alemães lá no ar achavam o seguinte. Opa, eles vão atacar por aqui. Inclusive porque Patum, que era um grande... como é que eu vou te dizer? Gênio militar dos Estados Unidos, tinha batido na cara de dois soldados que estavam doentes. Né? E os Estados Unidos, como punição, mandou ele para a base fantasma. Que é essa aqui, que na realidade eram só, como é que eu posso te dizer, armas de mentira para que os nazistas, no fundo, acreditassem que era de verdade e distrair a atenção. Mas ele foi mandado para essa base. E como ele era um grande general, não sei se era general, desculpa, mas era um grande estrategista militar, o Hitler falou, não. Se o Patum está nesse local, é nesse local que nós vamos atacar. É nesse local que nós vamos focar. E eles focaram aqui. Só que isso aqui, ó, era tudo mentira. Era tudo feito de balão. Agora nós vamos explicar para vocês, vou explicar para vocês como é que... Até vou parar isso aqui, ó. Como é que o Vietnã usou as técnicas do Sun Tzu para enganar. Aí foi mais legal. Seguinte, os vietnamitas não fizeram nada mais, nada menos do que eles sabiam que tinham menos força que os americanos, sabiam que o exército deles tinha mais homens até, porque no Vietnã tinha uma população elevada, e eles estavam ali, eles podiam pegar o exército a qualquer hora. E eles transformaram todos os homens com que os americanos se relacionavam, seja traficantes de drogas, seja prostitutas, todos os vietnamitas se transformaram em espiões do governo. Então, se porventura
um soldado americano, depois de um dia estressante de guerra, quisesse relaxar com uma mulher da vida, ele ia ter com ela e comentava algumas coisas. Bah, amanhã nós estamos para invadir tal lugar. E as prostitutas, na realidade, eram todas espiões. Ele transformou o líder chinês, até vou pegar o nome dele aqui para vocês, tá? O Giap, Vo Giap, ele transformou simplesmente o Vietnã, todos os homens do Vietnã, em espiões. E assim conseguiam dar as informações. E o Vietnã estava sempre um passo à frente. O que o Vietnã fez para transportar armas por baixo, sem que os Estados Unidos percebessem? Eles fizeram túneis no Vietnã, minha gente. Túneis, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Túneis Vietnã. Eles fizeram túneis que pegava ventilação, que eles tinham saídas subterrâneas. É isso aqui. Eu já tive no Vietnã e tem um vídeo nesse túnel. Olha aqui, ó. Imagina isso numa guerra, numa floresta. Os americanos tendo que procurar. É só isso aí. É só esse buraco, coloca umas folhas em cima, ninguém vê onde tá. Tá? Isso aqui a gente não quer, né? Essa porrinha aqui de viajante. A gente quer só a parte que interessa, dele entrando no buraco. Vamos ver aqui. Cadê? Só a parte que interessa para vocês verem aqui, ó. Isso aqui é um buraco com os túneis que eles cavavam. Eu, quando fui pro Vietnã, eu vi isso. Eles cavaram túneis, então, para ganhar essa guerra, por debaixo de todo o Vietnã. E claro que não foi só isso. Eles também souberam jogar com a propaganda, perceberam que os baby boomers pós-segunda guerra, ou seja, a população americana, ela não queria a guerra, né? Começaram a mostrar as realidades da guerra, fotos, e toda a população americana, a maioria dela, hippies, jovens, ficaram contra a guerra, e assim eles ganharam a guerra. Talvez não com poderio bélico, mas ganharam com engodo e com tudo isso. Então essas são algumas curiosidades de como o Sun Tzu e o seu clássico A Arte da Guerra foram usados em guerras, em outras guerras e guerras maiores. Um abraço, chegou até aqui, se tu gostou, curta, comente e compartilhe. Um abraço, fiquem com Deus.